Livro de 1 Crônicas, capítulo 4, o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Glória a Deus. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, porque dizendo: por quanto com dores dei a luz. E porque Jabes invocou a Deus, o Deus de Israel, dizendo: se abençoares muitíssimo os meus átrios e amplificares a tua mão for comigo, e fizer com que o mal não me atinja. E Deus lhe concedeu o que havia pedido. Preste atenção, querido, que Jabes era filho, só que na sua casa tinha outros irmãos. E naquela época, como até os dias de hoje, se você colocar o seu nome no Google, tem um significado. Antigamente as pessoas iam lá nos horóscopos aí, essas coisas, mas o que eu quero trazer rapidamente é a oração de Jabes. Por que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos? Qual foi a diferença? Qual foi o que Deus precisou de abençoar Jabes? Glória a Deus. Preste atenção, querido, que quando Jabes ele vem ao mundo, a sua mãe ela tem dificuldade de trazer. O parto é um parto perigoso, é um parto que poderia custar a vida de ambos, ou um ou outro. E o que eu quero dizer para você é que tem coisas na nossa vida que fica marcado. Tem coisas na nossa vida, querido, que marca e não tem como você arrancar mais. Existe cicatriz na nossa vida que não tem mais como você. Glória a Deus. E Jabes sabia, querido, que o significado com dores eu te concedi. Isso marcou na sua casa. Isso marcou, querido, entre os seus irmãos. Glória a Deus. Não tem aquela pessoa, querido, quando falta, as pessoas ficam tristes, ficam preocupadas porque fulano não veio, porque fulano não compareceu. Era o esperado, era a esperada. Mas existe aquelas pessoas, querido, que quando não vai, que quando falta, para muitos é um alívio. Quem nunca foi rejeitado? Quem nunca, querido, glória a Deus, quando cruzou nas portas, glorificado é o nome do Senhor, alguém olhou e disse: misericórdia, olha quem chegou. Era a vida de Jabes. Era Jabes, querido, preste atenção, Jabes, ele não teve culpa daquilo que marcou a sua vida. Existem pessoas, querido, que hoje estão no mundo das drogas. Não foi uma escolha sua. Às vezes tudo, aquele problema, o diabo pega uma oportunidade, coloca uma pessoa no colégio, uma pessoa faz você, né? Eu sei que tem coisas que não foram forçadas, mas existiu, o que eu quero dizer é que existe circunstâncias que levam
que eu estou dizendo é que não tem coisas que você não fez planos para estar dentro, mas depois que você ficou, não teve como sair mais, ou até teve, mas está sendo difícil. E o que eu quero, querido, e a gente sabe que também existem pessoas que foram por vontade própria. Eu conversei com um rapaz que ele... Aqui é uma igreja hoje, mas era um forró, e nesse forró aconteceu um homicídio. Uma pessoa veio à sua procura para lhe tirar a vida. E infelizmente, na procura de atirar muitas balas, atingiu outra pessoa e essa pessoa morreu no seu lugar. E essa pessoa conversando comigo, e eu falei do plano de Deus, falei dos projetos. E ele me ouviu, chorou. E ele disse: pastor, eu só tenho uma coisa para lhe dizer. Tudo o que aconteceu na minha vida foi eu que quis, foi eu que tomei, foi eu que fui, meus pais não teve nenhuma culpa. Eu disse: meu irmão, lhe entendo, eu sei o que é isso. Existe aquele que teve a circunstância, que foi, e só que quem está lá, para muitos não tem mais, para muitos não tem. É uma coisa só, está ali porque quis, está ali porque é fraco, está ali porque aceitou, mas tem alguns que foi porque quis, mas tem um que a circunstância levou. Só que Jabes, querido, eu termino aqui. Jabes, ele ficou sufocado. Jabes, ele se sentiu só. Jabes, ele carregou uma cruz que não era dele, um significado, uma coisa. Jabes queria viver, Jabes queria ser um filho normal. Não tem aquela ovelha negra, né, que as pessoas dizem: esse aí é o pior da família, esse daí não tem mais jeito, esse aí não tem mais como sair. Só que Jabes conseguiu sair. Jabes, ele fez uma oração. É normal eu orar por você. É normal, querido, pessoas pedirem oração a mim. Mas Jabes, ele fez oração por ele mesmo. Jabes estava precisando. Jabes estava precisando que alguma coisa mudasse na sua vida. E ele fez essa oração, e a Bíblia diz que Deus ouviu. E Jabes foi o filho, aleluia, mais ilustre. Entenda, Deus ainda muda cativeiro. Deus ainda muda a história. Deus ainda faz coisas tremendas. Deus ainda muda cenários. Glorificado é o nome do Senhor. E Jabes passou a ser aquela pessoa que, se ele faltasse, não tinha nada, fazia de conta que não era mesmo que ninguém. Ele vindo ou não vindo, não fazia diferença. Mas Jabes agora passou a ser uma pessoa ilustre. É aquela pessoa que, quando olha, chega, a mãe corre e lhe abraça. Os irmãos todos se alegram. Se prepare, Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar o teu cativeiro. Deus vai mudar, querido, glorificado é o nome do Senhor, o teu momento. Isso que você está passando é um momento, é a fase. Você se encontrou no fundo do poço, mas tem um Deus, querido, que ainda escuta a oração de quem está lá na escuridão, de quem está lá embaixo. Deus é especialista de escutar a oração de quem está só, de quem está humilhado, de quem está desprezado, de quem está abatido, de quem está tentando fazer coisas. É o Deus que nós servimos. Então, querido, glorificado é o nome do Senhor. Glória a Deus. E Jabes passou bem ser o filho ilustre. Se prepare. A mudança vai ser tão grande que alguém, querido, vai olhar para você e vai dizer: que alegria ter você entre nós. Que alegria de te receber entre nós. Que Deus te abençoe. Fica com essa reflexão. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e verso 10.